Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, todo mundo aí de quarentena. Então, essa aula de hoje nós vamos dar continuidade ao que a gente estava falando lá na última aula, que nós fechamos a parte de projeção. Então, como eu tinha dito para vocês, nós fecharíamos projeção, que a gente viu na última aula, e nessa aula hoje nós vamos trabalhar com a questão teórica da escala, ou das escalas, tá? Uma outra oportunidade nós vamos estar trabalhando com os exercícios referentes à escala, que envolve matemática, né? Bem, vamos dar uma definida aí do que é escala, para que a gente usa a escala, enfim, qual é o uso dela no nosso dia a dia e particularmente nos mapas, tá? Então nós vamos pegar a seguinte definição. Quando eu falar aqui de escala, gente, nós estamos falando o quê? Que é uma relação entre a minha medida, aquilo que eu meço no mapa, em relação ao meu tamanho real. Ou seja, se eu tenho lá 1 centímetro no mapa, isso vai no tamanho real equivaler a alguns metros, ou pode ser até quilômetros. Então aquilo que eu tenho no mapa é algo reduzido, tá? Do tamanho real. Então não existe, por exemplo, gente, mapa em tamanho real. Isso é impossível de se fazer. Por quê? Porque seria escala de 1 para 1. Ou seja, 1 centímetro no mapa igual a 1 centímetro no tamanho real. Não é o que a gente faz, porque não teria sentido nenhum, então, você ter um mapa. Tá? Então, mapa em tamanho real não existe. Todo mapa é resultante de um processo de redução, certo? Ou seja, eu pego algo no tamanho real e coloco ele no papel, certo? Bem, quando a gente fala de escala, nós temos algumas formas de representar a escala. Eu coloquei aqui uma formulazinha para vocês, que é bom que vocês aí memorizem, lembrem, que é um resumo dessa definição aqui em cima. Então, a definição que eu mostrei para vocês, que eu acabei de falar, pode ser resumida numa fórmula. A minha escala é a relação entre a distância no mapa e a distância no terreno. Então, por exemplo, se eu tenho uma escala lá no mapa, 1 para 100 mil, o que ela está me dizendo? Que 1 centímetro no meu mapa equivale a 100 mil centímetros no tamanho real, tá? Eu posso representar nessa forma aqui, como se fosse uma fração, como posso também representar nesse outro formato, 1 para 100 mil, tá? É a mesma coisa, 1 centímetro no meu mapa equivale a 100 mil centímetros no meu tamanho real. Ó, atenção para isso, a minha unidade métrica sempre tem que ser a mesma na escala. Se eu estou trabalhando com centímetro, tem que ser centímetro. Se eu estou trabalhando com metro, vai ser em metro, com quilômetro, vai ser em quilômetro. Então, na representação do formato de escala, tá? Esse que estou apresentando aqui para vocês, eu sempre estarei trabalhando na mesma unidade métrica. Valeu? Qual a unidade métrica mais comum? Centímetros. Tá? Essas formas que eu mostrei aqui para vocês, nós chamamos de escala numérica. Então, você tem um número que diz ali quantas vezes eu reduzi e a relação. Tá? Tenho também o formato gráfico. Ele, na verdade, está representando a mesma coisa que os outros demais. Mas eu posso fazer uma conversão direto no meu mapa. Então, eu posso já calcular diretamente nos metros, nos quilômetros que eu quero tirar ali no mapa. Então, essa aqui é a escala gráfica. Olha só, 1 centímetro igual a 1000 metros, como em todos os outros casos, né? Lembrando que 100 mil centímetros, se eu tirar 2 zeros, equivale a 1000 metros. Então, eu já estou fazendo uma conversão aqui dos centímetros para uma unidade métrica. Tá certo? Bem, então, quando a gente fala de escala, é sempre bom lembrar, então, que 1 centímetro no meu mapa vai ser igual ao quê? Nesse caso, 100 mil centímetros no terreno. Porém, gente, eu não uso centímetro para medir, por exemplo, distância. Tipo assim, eu hoje corri com meu pai 1.538.728 centímetros. Ninguém usa isso. Todo mundo vai usar o quê? Corri 3.000 metros, corri 6.000 metros, corri 15 quilômetros, corri 20 quilômetros. Eu não vou usar no dia a dia, tá, centímetros.
Por isso que aqui geralmente aparece uma dificuldade para vocês, que é a conversão de centímetros para essas outras unidades métricas. Então, reforçando, olha só, 1 centímetro no meu mapa é igual a 100 mil centímetros no terreno, que equivale ao quê? Eu não uso, gente, no meu dia a dia, centímetro para medir uma distância. Pode ser 1000 metros ou 1 quilômetro. Então aqui já aparece uma das dificuldades que a gente vai trabalhar mais adiante com vocês, que é a questão relacionada com as conversões, né, dentro da escala, de centímetro para metro, de metro para quilômetro, de quilômetro para centímetro, certo? Mas isso nós vamos ver mais adiante com um pouquinho mais de calma, tá bom? Bem, então entendido isso, é importante também nós começarmos a ver uma outra questão em relação à escala. A escala é uma redução, certo, gente? Então, eu pego algo no tamanho real e coloco para dentro de um mapa, certo? Ou de uma planta, ou do que é que seja. Então, pego algo grande e tenho que reduzir para dentro do papel. Pode ser um papel como esse aqui, ó, né, gente? Ó, que vocês têm ali na apostila. Então, aqui eu tenho representações, ó, Ilha de Santa Catarina, né? Reduções, certo? Quanto mais eu reduzo, geralmente a minha escala, ou o denominador da minha escala, vai aumentar. Isso é bom? Não. Isso não é bom. Por quê? Porque eu estou perdendo detalhe. Então, se eu tenho uma carta ou um mapa de 1 para 1 milhão, ele é menos detalhado do que um mapa, por exemplo, de 1 para 10 mil. Tudo depende do uso que eu vou realizar, né, e do que eu quero com relação aos mapas. Então aqui é importante vocês guardarem o seguinte, coloquei aqui um macetinho. Quanto maior o denominador, menor a escala. Lembrando, gente, que denominador é a parte de trás aqui da minha fração, né? Então repara bem, uma escala 1 para 1000, para nós que estamos trabalhando agora com geografia, com cartografia, é uma escala maior do que 1 para 100 mil. Que é maior que 1 para 1 milhão. Mas como, professor? Simples, gente. 1 para 1000, eu tenho aqui uma relação que 1 centímetro vale 10 metros no meu mapa. No segundo ponto, já é diferente. 1 centímetro vale 1000 metros. Então, eu tive que reduzir mais vezes. Ou seja, se na carta de 1 para 1000, se na planta lá de 1 para 1000, eu tenho um detalhamento de rua, de divisão de lotes dentro de uma quadra, 1 para 100 mil, isso já some. Eu estou interessado em outras coisas, só no arruamento ou nas quadras. Por exemplo, os mapas que ainda se tem do arruamento de Curitiba, muitas vezes está para dentro dessas escalas, 1 para 100 mil, 1 para 150 mil, 1 para 200, 250 mil, certo? Que você tem um relativo detalhamento, mas não é tão detalhado quanto uma escala grande de 1 para 1000. Então aqui, quanto maior o denominador, menor a escala. Quanto menor o denominador, maior a escala, certo? Então aqui eu tenho uma escala grande, uma escala média e uma escala pequena. Essa escala vai determinar os diferentes usos com relação ao material que a cartografia trabalha. Vê aqui que eu várias vezes ao longo agora dessa aula falei mapa, planta, carta, certo? Isso são diferentes formas de eu representar a superfície. São as diferentes formas de a gente poder aí adequar às nossas necessidades. Então, basicamente, eu quero destacar com vocês 3 formas importantes, gerais de representação, né? As chamadas plantas, né? Então, o que é uma planta? Vocês têm ali na apostila, vou pegar aqui a apostila, tá? Na página 40, um exemplo de planta, certo? Ou seja, são escalas grandes, escalas bastante detalhadas, são representações bastante detalhadas, que eu utilizo, eu construo, por exemplo, para um projeto de uma casa, para o terreno que eu recebi de herança, né? Para plantas cadastrais da prefeitura, vão ser escalas grandes. 1 para 1000, 1 para 2000, 1 para 5000, 1 para 10 mil, 1 para 20 mil. Então, elas têm um grande grau de detalhamento, tá? Bem, às vezes eu não preciso só para isso, né, gente? Por exemplo, quero lá passear na Serra do Mar.
Tá? Vou fazer a travessia lá do Itupava, sai aqui de Quatro Barras e vai até Morretes. Tá? Bem, eu quero ver o caminho, como é que eu vejo, o que eu vou utilizar? Eu geralmente vou usar cartas topográficas, são escalas médias e elas têm uma coisa bem importante dentro delas, que mais adiante a gente vai comentar ainda, que é justamente as chamadas curvas de nível. Então, uma carta topográfica, ela me dá a altimetria do lugar, quantos metros de altitude eu tenho ali, certo? Então, se eu vou fazer uma trilha ali na serra, eu preciso desse grau de detalhamento. Eu não preciso de uma planta, mas eu preciso de uma carta topográfica séria de escala mediana. Pode ser um para 80, um para 100 mil, mas no qual eu tenho as curvas de nível, que é o que me interessa. Saber aí não só o traçado, mas o esforço que eu vou ter de subida e de descida ali daquele relevo. Vocês têm algo assim, gente, ali na página 41 de vocês, tá? Que é um mapinha, uma carta topográfica da ilha de Santa Catarina. Ó, repare, ela está cheia de macarrão. Não é macarrão, meu querido. O nome disso aqui é curva de nível. Ela me traz a altitude de diferentes pontos ali nos arredores da ilha de Santa Catarina e na ilha de Santa Catarina, onde fica Florianópolis. Então, aqui eu tenho uma escala média. Vou construir cartas topográficas. Quero representar as diferentes unidades do território brasileiro, né? As 27 unidades. Lembrando que são 26 estados e um Distrito Federal. Então, eu vou precisar de uma escala pequena, gente. Tipo aqui, ó, para mais de 1 milhão, certo? Porque eu tenho que conter todo o Brasil de Deus ali, por exemplo, numa folha, num mapa, tá? Como esse aqui, que vocês têm na apostila sobre a América do Sul, tá? Então tem que conter ali dentro todo mundo, 26 unidades, ou que nem ali na apostila na página 42, você tem todos os países da América do Sul. Então eu vou utilizar uma escala pequena, um para 5 milhões, um para 6 milhões, um para 10 milhões, estou falando aqui em coisa milionária, tá? Certo? E é uma escala pequena. Cuidado com essa relação. Cuidado quando a gente estiver trabalhando, tá? E comentar escala grande, escala pequena e observar principalmente o numeral. Então, numeral grande, galera, escala pequena. Numeral pequeno, tá? Meu denominador aqui, ó, pequeno, escala grande, certo? Então é importante vocês guardarem isso aí. Gente, vamos ali para a apostila de vocês tentar resolver uma questão, questão 11, deixa eu ver ali, na página 46 da apostila de vocês, certo? Para a gente aí finalizar essa parte de escala. Então é um exercício ali da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, né? E o enunciado diz o seguinte: a escala estabelece a relação entre o tamanho real do fenômeno na superfície terrestre e sua representação no mapa. Nossa definição aqui, muito parecida. Essa representação necessita de uma redução devido ao tamanho natural dos fatos geográficos. Isso mesmo, não existe mapa em tamanho real. O cara que disser, não, tem um grande projeto na vida, fazer um mapa em tamanho real de Curitiba, interna, tá? Isso não existe. Conforme a escala utilizada, pode-se ler uma maior ou menor quantidade de detalhes em um mapa. Identifica a escala com maior riqueza de detalhes. Olha só, gente, vocês têm ali alternativa A, B, C e D. Pode ver que o denominador da A até a letra D só vai crescendo. A última, letra D, é uma escala pequena. Se eu quero detalhe, eu preciso de uma escala grande. Escala grande ali, alternativa A, 1 para 5 mil. Tá certo? Gente, vou deixar aí para casa para vocês, por favor, a resolução, tá? De duas questões lá na apostila, no caderno de atividades. O exercício 5, na página 14, e o exercício 10, na página 17, lá do caderno de atividades de vocês.
que resume ali essas duas atividades do que a gente aqui trabalhou. Você pode perguntar, professor, e cálculo de escala? Quando é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer cálculo de escala em uma aula de exercícios, porque a gente precisa justamente exercitar, né, para entender. Vocês têm um pouquinho de cálculo de escala, gente, nas páginas 42, 43 e 44 da apostila. Ali já tem vários problemas nesse sentido. Então, se você quiser se adiantar em relação aos conteúdos, né, a aula de exercício mais adiante que nós teremos, dá uma olhada ali na página 42, 43 e 44, que já mostra um pouco as formas de problemas e de resolução das questões referentes a cálculo de escala. Tá certo? Gente, antes de terminar, deixa eu mostrar aqui para vocês um materialzinho aí. Já que vocês estão, né, todos nós estamos aí em quarentena, então quem gosta de ler, eu tenho algumas sugestões aqui. Esse livrinho aqui, ó, Longitude, é bem interessante, fala como foi criada a longitude, mais adiante a gente vai comentar sobre isso, certo? E como ela resolveu um problema sério de navegação mundial. Então, um livro bem interessante, ele também é barato, tá? Da Companhia das Letrinhas, tem um custo baixo e é uma leitura assim divertida para a gente que está agora aí na quarentena. Aí eu trouxe também um livro aí para quem quer se aprofundar mais, gosta de história e geografia, é esse livro aqui, A História do Mundo em 12 Mapas. Então conta, por exemplo, sobre a projeção de Mercator, a história do tal do Mercator que a gente viu na aula anterior. E por curiosidade eu trouxe aqui um atlas de um tio-avô meu. Olha só, isso aqui é 1900 e coquinho, gente, tá? Então olha só as formas de projeção que já se utilizava lá na época. É um atlas bem detalhado com relação à Europa, né? Deve ter, gente, próximo a 100 anos aqui esse material, então trouxe aqui mais para uma curiosidade, tá? Tá até todo ele em alemão aqui e pertencia a um tio-avô meu, tá ok? Gente, até a próxima aula. Bons estudos e olha, estamos juntos aí nesse período da quarentena. Se tiver dúvidas, entra lá na plataforma do colégio, coloca a pergunta, tire dúvidas e eu talvez esteja também postando mais algum tipo de material aí, um texto, um filminho, alguma coisa para vocês se aprofundarem aqui nesses assuntos, tá bom? Um abraço!